Boa noite, pessoal. Vamos à correção do exercício sobre máximos e mínimos. Como vocês devem ter observado no vídeo que eu enviei para vocês, que toda função quadrática, o gráfico dela é uma parábola, né? Por exemplo, quando ela for positiva, ela for uma equação do segundo grau, tipo x² mais 4x. Essa função do segundo grau, ela é positiva aqui no expoente maior, que é x². Então, ela descreve um gráfico que faz esse movimento. Ela descreve uma parábola. E o que nós temos? Quando ela é positiva, nós vamos encontrar um ponto mínimo. Nós não vamos ter um ponto máximo, nós vamos ter um ponto mínimo, que é o menor valor que ela chega, né? Qual é esse menor valor que ela chega? Esse ponto é chamado de vértice. E nós vimos que o vértice, ele possui um valor para x e um valor para y, né? No plano cartesiano, nós temos aqui o eixo x e o eixo y. Aqui no eixo x ele toca num ponto e no eixo y também ele vai tocar aqui em um ponto, certo? Que é o y, que é o x. Então, para a gente encontrar esse ponto mínimo, a gente precisa encontrar essa coordenada do x e essa coordenada do y. Já se a equação for negativa, por exemplo, menos x² mais 2x mais 1, ela vai fazer um gráfico do seguinte modo, para baixo, uma parábola para baixo. Então, nesse caso, ela não vai ter ponto mínimo, ela vai ter ponto de máximo, ou seja, ela vai ter uma altura máxima aqui, e esse vértice que eu vou encontrar, que é um ponto que vale para x e para y, ele vai valer o valor de máximo, tá? Então, a gente tem que interpretar a questão e saber se ele quer o ponto mínimo, se é o valor de x que ele quer ou se é o valor de y. Observe que o y sempre será a resposta e o x é o valor que eu substituo dentro da equação para eu chegar nessa resposta final, que é o y, né? Então, vamos analisar aqui cada caso. A primeira questão diz o seguinte: em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião descreve um arco na forma de uma parábola, de acordo com a função y igual menos x² mais 60x, determine a altura máxima do avião. Como vocês percebem aqui, ó, né, menos x, eu já sei que ela vai ser uma parábola para cima, por isso que o ponto dela vai ser de máximo. Ou seja, qual a altura máxima que essa aeronave, esse avião, alcança. Então, como eu preciso saber do x ou do y, o que ele quer? Ele quer o valor final, né? Ele quer o y, ou seja, qual a altura máxima. Então, é a altura final que ele quer. Ele quer o y do vértice. Aí, vocês podem utilizar a fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 2a, ou vocês podem encontrar o x do vértice e só substituir na equação, que eu já vi que alguns de vocês fizeram assim. Então, como vocês fizeram assim, eu vou fazer da mesma forma, para ficar mais fácil. Para encontrar o x do vértice, a gente sempre vai utilizar a fórmula menos b sobre 2 vezes a. Essa é a nossa fórmula. Então, quem é o meu b e quem é o a? Aqui na equação, nós temos o a, que vale menos 1, que é o valor que acompanha o x², e temos o b, que é o 60, que é o valor que acompanha o x. Então, agora é só substituir na fórmula. X do vértice vai ser igual, menos b vai ficar menos 60. 2 vezes o valor de a. O a é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1. Repete o menos 60 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. 60 dividido por 2 vai dar 30. Menos por menos fica mais. Então, eu encontrei o valor que eu devo substituir no x para que ele chegue a essa altura máxima. Mas ele quer saber a que altura essa nave conseguiu chegar. Então, eu vou ter que substituir esse 30 na equação para me encontrar o valor de y.
Então, ó, substituindo lá na equação, y é igual a menos x ao quadrado mais 60x. Eu vou trocar onde tem x por 30. Então, vai ficar y igual a menos o 30, menos, o menos vai ficar fora porque ele não faz parte aqui do número de dentro, né? Menos 30 ao quadrado mais 60 vezes o x, que é 30 de novo. Isso aqui vai ser igual. O 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que vai dar 900. Então, vai ficar menos 900 mais 60 vezes 30 vai dar 1.800. 1.800 menos 900 vai ser igual a 900 metros. Portanto, a altura máxima que o avião consegue chegar, descrevendo essa parábola, é 900 metros. Na segunda questão, diz que uma empresa produz um determinado produto com o custo definido pela seguinte função. Cx é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. Por que ele vai ser mínimo, né? A equação agora é positiva. Então, se ela é positiva, a parábola vai ser para cima. Ela vai ser assim. Então, ela vai ter um valor mínimo, né? Então, vamos lá. Ele quer a quantidade de unidades produzidas. E quem é a quantidade de unidades produzidas? É justamente o x. Então, não preciso nem substituir na equação. Vou simplesmente encontrar o x do vértice, que é dado pela fórmula menos b sobre 2 vezes o a. Agora, vamos separar aqui quem é a, b e c. O a é o número que acompanha o x ao quadrado. No caso, não apareceu ninguém, é porque é 1. O b é o número que acompanha o x, vai ser menos 80. O c é o 3.000, mas aqui na fórmula nós não precisamos do c. Então, só o a e o b. Vamos substituir. Substituindo na fórmula, vai ficar menos. Quem é o b? Menos 80. Vou colocar um parênteses para não ficar os dois sinais de menos juntos. 2 vezes o a. O a é 1. Menos por menos vai ficar mais, né? Fica 80 positivo. 2 vezes 1 é 2. 80 dividido por 2 dá 40. Portanto, são 40 unidades que ele precisa produzir